whom perfectly salute the citizens of the new world. Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso Espectro do Comunismo na sua segunda fase, e aqui nós tivemos uma novidade no nosso estúdio com um microfone novo, instrumentos novos para melhorar a produção de conteúdo que a gente veio fazendo aqui nos últimos 10 episódios, tratando dos grandes temas e dos debates teóricos do marxismo na atualidade. E além dessa atualização técnica, tem outra novidade que eu vou apresentar hoje, que é o nosso endereço de e-mail do Espectro do Comunismo, que está aparecendo aqui embaixo na tela, para que todos os nossos ouvintes possam entrar em contato com a gente, mandar suas opiniões, críticas, também elogios ao programa. Esse que vos fala também assenta todo tipo de incentivo para a gente continuar pensando o conteúdo em diálogo com o pessoal que nos assiste no YouTube ou que nos ouve no Spotify, em todas as plataformas do Ideias de Esquerda. Então essa aqui é a nossa apresentação nesse novo estilo do nosso estúdio do Espectro do Comunismo. E bom, gente, esse episódio eu vou dedicar a fazer um comentário reflexivo sobre um livro recente da economista alemã Isabella Weber, né, que se chama Como a China Escapou da Teoria de Choque, que foi publicado aqui no Brasil recentemente pela editora Boitempo, e é um livro bastante interessante sobre um período chave das transformações políticas e econômicas na China, a China que é um tema recorrente aqui do nosso programa. Os veteranos do Espectro provavelmente já assistiram ao episódio que eu dediquei às revoluções chinesas no século XX e o debate de estratégias do marxismo com o maoísmo, por exemplo. Então, eu vou debater alguns aspectos desse livro, né, da Isabella Weber, que inclusive teve recentemente aqui no Brasil para fazer a apresentação dessa nova publicação. E eu vou usar a edição que foi publicada em 2021 em inglês, que eu pude ler antes mesmo dessa nova edição ser publicada aqui no Brasil. Então a gente vai entrar neste tema da China através desse livro da Isabella Weber para pensar esse momento econômico, né, essa transição das décadas de 70 e 80, para pensar a questão da teoria de choque, como a teoria do neoliberalismo internacional que se desenvolveu a partir já de finais dos anos 60, início dos anos 70, como a forma de pensamento que a burguesia que reconstruía o seu parque industrial na Europa conseguiu aplicar em primeiro lugar na Alemanha do pós-guerra e depois que se difundiu por toda a Europa, até a gente chegar nas formas, né, que a terapia de choque recebeu do neoliberalismo, com pensadores como Milton Friedman, entre outros, né, da Escola de Chicago. E o que isso representa do ponto de vista do estatuto social e econômico da China hoje, que tipo de Estado a gente trata. Então, é um diálogo reflexivo e um contraponto crítico a algumas das teses, né, que a Isabella Weber levantou nessa obra. Bom, gente, para começar o debate, o conteúdo social do Estado chinês viu grandes transformações, né, na passagem da segunda metade do século XX para o início do século XXI. Daquelas reformas pró-mercado, em 1978, que foram encabeçadas pelo Deng Xiaoping, passando pelas fases administrativas do Jiang Zemin, do Zhou Hongji, depois a administração do Hu Jintao e do Wen Jiabao, até o governo do Xi Jinping, né, em que a China deixou para trás aquelas características de um Estado operário burocraticamente deformado. Então, através da restauração da propriedade privada, sob o patrocínio dessa cúpula estatal do Partido Comunista Chinês, que encabeçou todo esse processo de restauração capitalista, a China viu transformados os elementos centrais do seu conteúdo social. A propriedade nacionalizada e a economia planificada dos meios de produção foram abolidos, e ainda que o Partido-Estado, né, o Partido Comunista Chinês, permanecesse no controle de setores estratégicos da economia, já o fazia sobre a base de um modo de produção capitalista, não mais socialista, como existem alguns teóricos que ainda defendem. Então a República Popular da China concluiu, através do Partido Comunista, a contra-revolução econômica que transformou a China novamente num Estado capitalista. E a economista alemã, a Isabella Weber, nesse livro, né, Como a China Escapou da Teoria de Choque, apresenta uma leitura sobre os debates das reformas pró-mercado que atravessaram a China a partir de 1978. O foco da discussão da Isabella Weber está numa disputa
no interior da própria direção partidária, né, do Partido Comunista Chinês, sobre os rumos da economia na década de 1980. Então, essa disputa sobre a direção em que se transformava a economia chinesa na década que abrigaria esse auge do impulso inicial do neoliberalismo se dava entre duas correntes principais, né? Aqui também seguindo a forma de raciocínio da Isabella Weber. De um lado, aqueles que aderiam à tese neoliberal do Friedrich Hayek e do Milton Friedman sobre a terapia de choque nas economias de transição socialista, e de outro lado, os que defendiam as transformações graduais na estrutura da economia em nome da construção de uma chamada economia de mercado, né? E o estudo de caso realizado pela Isabella Weber se baseia especificamente na contenciosa reforma dos preços, né, que estaria no centro desses proponentes da terapia de choque dentro da República Popular da China e que foi debatida vigorosamente a partir de 1985 e até que culminou nos acontecimentos de 1989, né, o massacre da Praça de Tiananmen, que foi bastante conhecido internacionalmente. Essa reforma nos preços deveria desencadear um processo de liberalização dos custos dos bens básicos de consumo, relaxando o controle do Estado e permitindo, assim, a emergência de um sistema de mercado. Então, esse é o panorama, né, que a Isabella Weber apresenta essa discussão. Ela apresenta também uma trajetória mais abrangente das discussões que opunham essas duas frações, né, essas duas alas da direção do Partido Comunista Chinês, e aqui, nomeadamente, as visões do Deng Xiaoping, de um lado, e do Chen Yun, de outro lado, tendo também o Zhao Ziyang, que era o secretário-geral do Partido Comunista Chinês até 1989, como um suporte para a linha agressiva do Deng Xiaoping, que aderia à extinção do sistema dual de preços para beneficiar a liberalização global dos custos. E como conclusão desse processo, a Isabella Weber aponta que, na opinião dela, se constituiu uma liberalização mais gradual e controlada do que a que desejava o Deng Xiaoping, e a não adesão à terapia de choque neoliberal dentro da China. É um caminho que foi traçado pelos países da antiga Cortina de Ferro e, em especial, pela União Soviética. Então, a Isabella Weber conclui daí que a mercantilização gradual facilitou o crescimento econômico da China sem que isso levasse à assimilação generalizada da China a um modo específico em que o neoliberalismo reorganizou o tabuleiro econômico ocidental na década de 90. E aqui, citando especificamente as palavras da Isabella Weber, ela diz o seguinte: a China contemporânea está profundamente integrada ao capitalismo global. No entanto, a estonteante forma de crescimento na China não levou o país à completa convergência institucional com o neoliberalismo. Isso desafia o triunfalismo do pós-Guerra Fria, que previa a vitória incondicional do liberalismo econômico e político em todo o mundo. A era da Revolução terminou em 1989. No entanto, isso não resultou na aguardada universalização do modelo econômico ocidental. Nesse livro, gente, apesar de superdimensionar o problema dos preços e deixar um pouco de lado a questão da luta de classes, a Isabella Weber tem o mérito de iluminar uma questão que é bastante importante, que é o das reformas econômicas que alterariam a estrutura social da China, né? A autora aponta que existe um interessante paralelo na operacionalização experimental da reforma dos preços a partir da década de 80 com a política do Partido Comunista Chinês durante a Segunda Guerra Mundial, dentro das zonas liberadas da ocupação japonesa e da administração do Kuomintang, né, que era o partido da burguesia nacionalista chinesa, ali entre as décadas de 30 e de 40. Nesse contexto, o Mao Tse-tung, né, os comunistas chineses, foram obrigados a criar novas formas para a estabilização da sua moeda local num cenário de inflação e escassez de produtos básicos de consumo, especialmente da população camponesa. E o sucesso no controle da inflação foi fundamental para o assentamento do novo poder em 1949, né, quando o Partido Comunista Chinês conquista o poder político
em outubro de 1949, e informa a experiência que a direção do Partido Comunista considerava necessária para, na concepção oficial, equilibrar a planificação econômica com o mercado, né? O mercado proprietário, digamos, no início da era Deng Xiaoping. A Isabella Weber também dá uma compreensão sofisticada sobre os debates internos na burocracia em meio a esse tortuoso curso, né, das reformas econômicas, e ela tem esse mérito de desconstruir essa noção de homogeneidade entre as distintas frações do Partido Comunista Chinês que tinham alas heterogêneas, né, que disputavam politicamente entre si. E também ela aponta uma oposição a essa visão mais taxativa, né, entre as diferentes alas da direção do Partido Comunista Chinês, porque apesar das divergências, elas convergiam nesse objetivo de implementar cada vez mais os mecanismos de mercado e levar objetivamente a economia chinesa para as transformações que eram consideradas como as necessárias pelos principais imperialismos ocidentais, ou seja, apresentar a economia chinesa como capaz de assimilar determinados aspectos da economia capitalista, empurrando a economia chinesa cada vez mais próximo à restauração. E efetivamente a questão central para a burocracia do Partido Comunista Chinês na década de 80 não era reformar ou não a economia, mas como fazer essa reforma, destruindo o antigo sistema ou desenvolvendo um novo sistema a partir do antigo, né? Que é algo que a Isabella Weber vai frisando várias vezes no decorrer do seu livro. O ponto-chave, gente, para a gente começar a fazer um contraponto com algumas das visões que a Isabella Weber apresenta nesse livro, é o que a gente deve entender da condução final das reformas pró-mercado a partir de 1978 e dos resultados delas sobre a própria China. O que eu diria é que o problema não se reduz, como parece aceitar a Isabella Weber, a adotar ou não a terapia de choque dos reformadores neoliberais, escolhendo um caminho distinto ao que se adotou nos países do leste europeu que pertenciam à esfera de influência da ex-União Soviética. Essa aproximação teórica da Isabella Weber, colocando todo o eixo na questão de aceitar ou não a terapia de choque dos reformadores neoliberais, desloca, na minha opinião, o eixo central da problemática, que é a regressão restauradora do capitalismo nos países em que a burguesia havia sido expropriada, como era o caso da China, para a questão das condições de crescimento econômico após a reconversão ao modo de produção capitalista e da presença ou ausência de certo quantum de controle estatal sobre a economia. Se o critério de sucesso econômico deve ser medido pela fortaleza econômica pós-restauração capitalista, claro, não existe ponto de contato entre a China e outros países do leste europeu, como a Hungria, a Polônia, ou as nações que se desprenderam, né, da extinta Iugoslávia. O leste europeu entrou em profunda decadência pela adesão à terapia de choque neoliberal. Todas as economias decaíram muito. E as diferenças com a Rússia não são menores também, ainda que a Rússia hoje apresente certos traços de imperialismo militar, como agora a gente está vendo na guerra da Ucrânia. O debilitamento econômico da Rússia, com a sua desindustrialização, se tornando um país aí bastante dependente das exportações de matéria-prima, especialmente as energéticas, foram marcas trágicas da sua reconversão ao capitalismo e separam a Rússia do destino que a própria China teve, né? A China que se enriqueceu muito nesse período da década de 90, passando para a década de 2000, né? Nesse ponto de inflexão da restauração. Desse ponto de vista, a forma que adquiriu o processo de reintegração da China ao capitalismo global deu a ela um caminho bastante distinto, né? Ela aproveitou dessa baixíssima taxa de industrialização comparada àquela que existia na União Soviética e nos países do leste europeu na década de 80, para poder, ao se industrializar, ao se urbanizar em taxas aceleradíssimas, reconduzir a sua economia, aproveitando os investimentos estrangeiros, para um caminho de crescimento relativo. Só que, se a gente toma como critério a estrutura global na formação econômico-social, a regressão da China ao capitalismo teve um efeito devastador sobre a condição da classe trabalhadora chinesa e também mundial. Os trabalhadores e camponeses na China, além de verem
perdidas as conquistas, né? Tanto econômicas quanto sociais, depois da expropriação da burguesia em 1949, viram se erguer diante de si um poderoso aparato político contra-revolucionário, à cabeça agora de um Estado burguês, que é o Partido Comunista Chinês, que conduziu a toda essa restauração. E esse problema que eu estou dizendo agora nem sequer está identificado enquanto tal no livro da Isabella Weber. Né? Essa encruzilhada histórica dos anos 80 e dos anos 90 estaria basicamente resolvida com a negativa chinesa em adotar a receita neoliberal, em um processo de restauração capitalista que foi distinto, em que a gradualidade moldou as características que adotariam as reformas pró-mercado conceitualizadas pelo Deng Xiaoping. Então, se a gente fizer um exame atento, a gente poderia inverter essa equação e até perguntar: a gradualidade desse processo não teria permitido melhor adequar a capacidade das reformas pró-mercado em atingir os objetivos do Partido Comunista Chinês, que era, em primeiro lugar, de preservação do poder incontestável no seio do regime de partido único, mesmo depois da destruição do arcabouço econômico e social que surgiu com a Revolução de 1949, essa devastação sobre a malha dos direitos sociais que existiam ainda naquele Estado operário burocraticamente deformado, que era o da China, teve um impacto sobre o cenário interno e sobre o cenário global. E aqui importa a gente conectar a parte ao todo. Embora a China tenha sua própria particularidade como complexo analítico, ela não é uma ilha desconectada da totalidade da economia mundial. Ela está subordinada a essa economia mundial. Então a gente tem que pensar que a recomposição parcial da taxa de lucro dos grandes monopólios ocidentais a partir da década de 90 teve como substrato toda essa exploração dos trabalhadores e camponeses na China para dentro do campo da acumulação capitalista global. E assim, eu até diria que as décadas neoliberais no Ocidente seriam impensáveis sem a restauração capitalista da China por meios graduais, por estes exatos meios que se deram, formalmente que se apresentam como uma antinomia à terapia de choque neoliberal, que foi adotada mais uma vez em outros países, como a União Soviética e aqueles países da zona de influência no leste europeu. Então, indo além, a gente pode encontrar essa conexão intrínseca entre os resultados das reformas graduais na China e a agressiva política encabeçada pelos Estados Unidos, pelos países imperialistas europeus, como por exemplo a Inglaterra, nessa expansão da economia, da etapa de acumulação neoliberal e, em particular, dos Estados Unidos como administrador unipolar dos assuntos capitalistas do mundo após a dissolução da União Soviética com o fim da Guerra Fria. Mas também dentro da China, o neoliberalismo demonstrou essa força de reorganização global da economia capitalista. A Isabella Weber, inclusive, reconhece isso mais de uma vez. Ela diz que os reformadores neoliberais fizeram incursões profundas na arena das formas de propriedade, no mercado de trabalho e no sistema de saúde, entre outras áreas, né? Fechando aspas aqui para a própria autora, para Isabella Weber. As empresas multinacionais que operavam segundo esses preceitos do triunfalismo neoliberal em todos os países do Ocidente também passaram a atuar dentro da China, né? Explorando a sua força de trabalho. E a presença do controle estatal sobre alguns dos segmentos estratégicos da economia chinesa coexistia com essa orquestração do desmanche dos direitos trabalhistas. Para dizer de uma outra maneira, a ausência organizada de direitos de que o neoliberalismo necessitava para prosperar em vários países do Ocidente, que foi aplicado nesses países, a gente também via isso de outra forma, mas não menos real e existente, dentro da China. Então, a partir do desmonte do chamado Danwei, né, que era todos aqueles direitos sociais e trabalhistas, essa complexa rede de benefícios sociais que estava vinculada às unidades de produção estatal nas grandes cidades, né, esse desmonte que aconteceu a partir de 1993, é difícil separar o conteúdo das reformas de preceitos mais clássicos do neoliberalismo para a consecução dessa atração imediata do capital estrangeiro dentro da China. A gente poderia afirmar que a não adoção da terapia de choque dos reformadores na China
foi um produto imposto pelas próprias batalhas de retaguarda que a classe trabalhadora chinesa entre 1985 e 1989 levaram adiante. E a derrota dessas batalhas dos trabalhadores, dessa resistência operária às reformas pró-mercado do Partido Comunista Chinês, permitiu um outro tipo de política muito mais agressiva e que facilitou o caminho para o triunfalismo neoliberal em todo o mundo. Então, mais uma vez aqui, a visão da totalidade importa, não só do que acontecia dentro da China, mas os resultados das reformas pró-mercado que aconteciam na China para todo o mundo e os resultados que a expansão neoliberal em todo o globo incidiam também sobre a China. Então aqui para a gente entrar especificamente no tratamento que a Isabella Weber dá ao tema do sistema dual de preços, é importante a gente ver que é um tratamento que sofre dessa mesma insuficiência que eu mencionei nesses estágios anteriores da análise. Ou seja, não se pode separar os efeitos negativos das reformas nessa modalidade gradual dos resultados globais finais promovidos pelos defensores da terapia de choque neoliberal. Segundo a Isabella Weber, ao se analisar a primeira fase das reformas pró-mercado dos anos 80, ela diz que a manifestação mais proeminente da abordagem gradual da reforma na China é o sistema dual de preços, que é o oposto da terapia de choque, né? Fechando aspas aqui para a autora. Essa oposição estaria fundada nos termos práticos da temporalidade da política econômica. Ou seja, o ritmo naturalmente importa e a quebra instantânea, repentina e simultânea de toda a arquitetura legada pela expropriação da propriedade privada teria, claro, lançado a China no caos da turbulência econômica e social com muito mais batalhas operárias, o que ameaçaria gravemente, né, a estabilidade política que era desejada pelo Partido Comunista Chinês. Muitos membros da burocracia em Pequim tinham medo que esse caminho da instabilidade se processasse na China, né? A Isabella Weber até cita o caso do Wang Xiaoqiang, que era um dos oponentes da linha da terapia de choque que era proposta pelo Milton Friedman, por outros neoliberais, né, do leste europeu, e que explicava a virtude do sistema dual de preços nessa operação de transformação paulatina da estrutura econômica, né? Aqui citando esse membro chinês, né, do Partido Comunista, para tornar a reforma mais segura, deve-se evitar que a reforma de preços seja sentida universalmente, né? Só que a Isabella Weber é obrigada a reconhecer que a opção pela permanência dessas duas regras de precificação, uma delas dominada pelo Estado e a outra dominada pelas leis de mercado, né? Esse é o sentido do sistema dual de preços. Esse processo não tinha uma resultante neutra. Aqui vale a pena até citar de novo a Isabella Weber. Ela mesma explica que não é neutro esse resultado. Ela diz o seguinte: o sistema dual de preços não aboliu diretamente as instituições de planejamento existentes. No entanto, à medida em que se apoderou do núcleo da economia chinesa, ele desencadeou uma poderosa dinâmica de mercado que serviu tanto para transformar quanto para corroer as instituições socialistas estatais existentes. Fecho aspas aqui para Isabella Weber. Em outra passagem, ela também diz que, ao se referir às empresas estatais urbanas, o sistema dual de preços buscava transformar essas unidades de produção socialista em empresas orientadas ao lucro, criando um espaço para as relações de mercado. E com tudo isso, a gente é obrigado a constatar que mesmo numa aproximação teórica que simpatiza com a opção do sistema dual de preços, como é o caso da Isabella Weber, a sua qualidade como instrumento operativo em favor da restauração capitalista é muito difícil de ser contornado, é muito difícil de não ser reconhecido. Ou seja, o sistema dual de preços também colaborou para a restauração capitalista na China. Então, esse processo de privatização e liberalização interna da rede de empresas estatais, né, a entrega das unidades urbanas de produção socialista, do qual dependiam esses benefícios sociais dos trabalhadores, era defendido também por esses expoentes do sistema dual de preços, como era o Wang Xiaoqiang, né, que defendia a necessidade de reformar todo esse arcabouço, né, empresarial dentro do sistema dual de preços, antes de tomar qualquer medida decisiva em relação à própria economia. Ou seja,
a reforma das empresas estatais, essa reconversão dessas empresas às leis capitalistas de mercado, com essa inevitável criação de um mercado de trabalho que dava a possibilidade aos pequenos empresários, né, de livre contratação, livre demissão, foi um dos atributos indeclináveis da política neoliberal no curso da degradação desses estados burocratizados no leste europeu. E, desse jeito, né, no âmbito, tanto nesse âmbito das reformas de preços como nos demais, como eu estava dizendo antes, importa a gente ver o quadro da totalidade, né? O sistema dual de preços, ele não atuava como uma alternativa ou uma oposição à terapia de choque, ou pelo menos não era só isso. Isso não definia o sistema dual de preços no caso da China, ao menos enquanto seus resultados finais. O emprego funcional do sistema dual de preços serviu como antessala preparatória para a aceleração de outras reformas como essas, né, da privatização das empresas estatais, da destruição dos direitos trabalhistas entre, né, os trabalhadores urbanos, que levaram à restauração capitalista e, claro, serviram como uma antessala para a aceleração de todas essas reformas, muito mais do que um antídoto para estabilizar uma ilusória coexistência pacífica entre a planificação e o mercado capitalista. Então, gente, se a gente quiser organizar a partir dessas coordenadas um diálogo com a abordagem da Isabella Weber, a gente poderia até, usando os termos da dialética, encontrar a unidade dos resultados na diversidade da forma. Em primeiro lugar, liberalização gradual? Sim, no início das reformas até o final da década de 80, com as consequências do massacre na Praça Celestial, né, em Tiananmen. Só que na década de 90, especialmente a partir de 1993, o argumento da gradualidade perde bastante o seu poder de convencimento. Então, essa é uma primeira questão. A partir de meados da década de 90, essa gradualidade se transforma. Ela deixa de ser essa particularidade gradual para adquirir uma aceleração até a conclusão da própria restauração capitalista. Em segundo lugar, um caminho distinto da terapia de choque do neoliberalismo ocidental? Sim, pelas características particulares da restauração capitalista na China. Só que a diferença com a terapia de choque neoliberal não tornou o capitalismo chinês menos agressivo. Pelo contrário, essa reintegração à esfera de acumulação capitalista global modelou a estrutura econômica chinesa como uma espécie de selva virgem para todas as experiências mais importantes de exploração do trabalho e de extração do mais valor que não poderiam, naquele momento, ser concluídas nos principais países do Ocidente, que migraram as suas empresas, que terceirizaram a sua produção industrial justamente para a China, para aproveitar o baixíssimo patamar salarial e também as altíssimas taxas de exploração do trabalho. Então, se a gente integra, mais uma vez, a unidade dos resultados na diversidade da forma, a gente consegue ver uma melhor integração ou até uma complementaridade não identificável, mas sim complementar, entre o processo de restauração na China e a economia, ou a etapa de acumulação ampliada do capital neoliberal que se desenvolveu a partir da década de 70, avançando a década de 80, e aí com seu grande impulso na década de 90. Então, tudo isso deveria, na minha opinião, ser suficiente para não desvalorizar a questão da integração completa da China no capitalismo global, superdimensionando a constatação que é real, mas que é subordinada, é secundária, do seu crescimento diferencial comparado com a performance de outros estados operários, de outros ex-estados operários, né, que hoje são estados capitalistas. Só que na aproximação teórica que é realizada pela Isabella Weber, essa reintegração da China ao capitalismo não é tanto um problema, né, que se reduz à maneira como a China se teria reincorporado. Então, admitindo que os neoliberais conseguiram incursões profundas na arena da forma de propriedade do mercado de trabalho, né, como a própria Isabella Weber faz, ela tenta atenuar essas consequências, dizendo que o núcleo do sistema econômico na China nunca foi destruído em uma grande explosão. Ao invés disso, ele foi
fundamentalmente transformado por meio de uma dinâmica de crescimento e globalização sob a orientação ativa do Estado. Aqui estou citando as próprias palavras da autora. E aí aqui vale a pena a gente ver como ela conclui, né? Como a Isabella Weber conclui essa reflexão sobre a forma específica gradual das reformas pró-mercado na China, até onde levaram e por que isso se diferencia quase que de maneira taxativa com os resultados na economia global, que é isso que eu estou criticando aqui. Vamos ver agora nessa conclusão da própria Isabella Weber. Então, citando a autora, ela diz o seguinte: na encruzilhada da década de 80, a China escapou da teoria de choque. Ao invés de sofrer um grave declínio econômico e desindustrialização, como aconteceu com a Rússia e várias outras economias em transição, as reformas duais na China estabeleceram as bases institucionais e estruturais para sua ascensão econômica sob o rígido controle político do partido e do Estado. As liberalizações de preços entre 1992 e 1993 deram origem ao único episódio no período de reforma da China em que a inflação superou o crescimento econômico. Mas não foi o tipo de hiperinflação que assolou a Rússia. A combinação de uma profunda e gradual mercantilização, que precedeu a liberalização, bem como a afirmação do poder do Estado em 1989, garantiu que o small bang, que é o termo que ela usa, de 1992, fosse limitado o suficiente para preservar as principais instituições econômicas. O Estado manteve seu controle sobre as estruturas de comando da economia chinesa ao passar do planejamento direto para a regulamentação indireta por meio da participação do Estado no mercado. Aí a Isabella Weber conclui que a China cresceu no capitalismo global sem perder o controle sobre a sua economia doméstica. O que a gente pode entender daí? Quais são as conclusões que a gente pode extrair aí em contraponto, com essa visão? Que, bom, se a gente leva em consideração essa visão da Isabella Weber, a mercantilização, a liberalização, o massacre da Praça Celestial, são todos fatores que serviriam a um propósito fundamental, ou seja, a reintegração não traumática da China ao capitalismo global e a preservação do papel do Estado como comandante de uma economia capitalista completamente distinta daquela herdada da planificação. Assim, a gente, por essa visão, termina por encontrar, como nos contos do Voltaire, digamos, o melhor mundo dentro dos mundos possíveis, através dessa diminuição da importância das significativas políticas econômicas que foram adotadas pelo Partido Comunista numa operação que vai desmerecendo o relevo dos resultados finais, que são desmerecidos diante desse paradigma da negação da terapia de choque, sem ver o resultado que a restauração capitalista na China promoveu para os seus trabalhadores, para os seus camponeses e para a população trabalhadora e camponesa mundial. Ou seja, a questão não se reduz só a ter escapado a vertente adotada na União Soviética, mais uma vez. A síntese dessa narrativa seria que, apesar das recomendações e dos esforços dos reformadores neoliberais no leste europeu e de todos os órgãos internacionais hegemonizados pelos Estados Unidos, a China não viveu a terapia de choque que traumatizou os outros estados operários burocratizados e preservou a intervenção do Partido Comunista e de seu Estado no mercado. De acordo com essa visão, então, nada teria mudado, essencialmente. Uma interpretação que secundariza a modificação profunda das formas de propriedade diante das políticas de regulação de um novo modo de produção que foram encabeçadas pelo Partido Comunista Chinês. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a gente não pode desvalorizar, em nome de reconhecer que a China, de fato, não seguiu o mesmo caminho de vários outros estados operários e burocratizados, não pode desvalorizar o fato de que o resultado de todas essas medidas graduais pró-mercado que depois se aceleraram na década de 90 levou a um destino comum, que é o da restauração capitalista, apesar das divergências nas trajetórias de crescimento que a gente observa já há algumas décadas entre, por exemplo, a Rússia de um lado, decadente economicamente, e a China de outro lado, que ascende economicamente para disputar neste mesmo sistema imperialista global uma melhor posição para o seu próprio capital, inclusive desenvolvendo traços imperialistas, como em países do Sudeste Asiático, especialmente da África e da América Latina. Então, para seguir a discussão com essa visão da Isabella Weber, essa narrativa dá substrato para uma vasta corrente de opinião que simpatiza com o modelo capitalista chinês como um suposto agente multilateral que seria antitético, opositor
a ordem mundial existente, né? Um capitalismo que seria supostamente benéfico aos demais países oprimidos pela decadente hegemonia do imperialismo estadunidense. Só que isso significa, mais uma vez, separar a parte do todo, né? O que se perde é essa visão global sobre a função da economia chinesa no mundo, a ascensão dos seus traços imperialistas e a exportação das duras condições endógenas do capitalismo chinês para os países que estão integrados aos seus projetos de expansão na busca, né, de novos nichos de acumulação de capitais para os próprios empresários chineses. Então é essa visão, é esse quadro global que a gente nunca pode esquecer, que vai muito além, que supera em muito essas divergentes linhas de desenvolvimento entre a terapia de choque de um lado e as reformas graduais para o mercado de outro. Então, gente, essas reformas graduais de mercado terminaram por instalar uma economia capitalista sui generis, né, que é bastante específica na China, que se diferencia, sim, do modelo capitalista ocidental, pela participação do Estado em setores estratégicos da economia, pelo dirigismo do Partido Comunista Chinês sobre os ritmos de crescimento econômico. Mas essa diferença de modelos é, ao mesmo tempo, um atestado de que a China se reintegrou à economia capitalista global e que os seus trabalhadores e camponeses arcaram com esse fardo da destruição dos seus direitos sociais e trabalhistas, com o desemprego, com a lógica de competição de mercado, com a exploração do trabalho por parte das empresas nacionais e estrangeiras, abolindo qualquer vestígio de socialismo na sua economia. O sistema dual de preços, debatido muito em detalhe aqui pela Isabella Weber, ao se apresentar como um contraponto à terapia de choque, também cumpriu o papel de levar a China até onde queria o consenso de Washington. Ou seja, por outras vias, o proletariado chinês foi selvagemente incorporado nos nichos de acumulação capitalista global. E agora a própria China busca exportar e valorizar o seu capital privado, que se beneficiou muito durante a era Xi Jinping, para outros continentes, como é o caso da África, da Ásia e da própria América Latina. Isso é muito importante para a gente ter uma visão sóbria e complexificada sobre a configuração atual do Estado capitalista chinês. Então são esses comentários que eu queria fazer sobre esse livro. Claro, isso está aberto para muitos debates, tem muitas pontas que poderiam ainda ser desenvolvidas e que eu vou tentar desenvolver aqui nos nossos próximos episódios. Então agradeço o pessoal que pôde também acompanhar esse nosso novo programa, né, esse novo capítulo do Espectro do Comunismo. Mais uma vez, peço para todos os que quiserem mandar, enviar sugestões, debates, críticas ou elogios ao nosso programa, que acessem o e-mail, né, Espectro do Comunismo, para poder dialogar com a gente e a gente seguir produzindo esse material de acordo com os interesses, as necessidades do debate que os nossos ouvintes vêm tendo. Então agradeço mais uma vez todos vocês que puderam assistir a gente, nos ouvir. Até a próxima, pessoal!